Boa noite, boa tarde, bom dia, alunos da terceira série. É um prazer muito grande, né, nós voltarmos a trabalhar com vocês. E hoje o nosso assunto vai ser sobre cidadania e direitos civis, um assunto assim muito cobrado, né, no Enem, nos vestibulares. Então, para a gente trabalhar esse termo cidadania, nós poderíamos pensar, assim, vamos pensar um pouquinho, como que seria a nossa sociedade sem a cidadania, com a ausência da cidadania? Como é a vida quando não se tem cidadania? Então aqui, né, a gente vai mostrando, né, a participação, né, nessa ilustração de alguns jovens, né, fazendo sua participação como cidadão. Então, aqui nós vamos fazer assim seria assim uma revisão da aula anterior, quando nós falávamos que antigamente a forma mais comum de governo era a monarquia. Como que era então a monarquia? Na monarquia, todos os poderes concentravam na mão de quem? Na mão do rei, ou na mão do imperador. No caso, lembra do Brasil, Dom Pedro II, né? Dom Pedro I. Então, tinha até o poder moderador, no qual era todos os poderes concentrados nas mãos de uma pessoa só, de um soberano, né? E isso era tão forte, né? Que nós podemos citar o exemplo, né? Do rei Luís XIV da França. Ele chegou a falar que o Estado sou eu. E ele tinha razão, porque naquela época a relação entre governantes e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, ou seja, aqueles que estão sob a vontade do outro. Então, a vontade do rei era a lei aos súditos, que os súditos só sabiam o quê? Só cabia a eles obedecer, que teoricamente o rei falava, o rei pregava, né? E era uma verdade que eles vivenciavam, que o melhor para todos, então, seria a situação de quê? De submissão ao Estado. Essa situação, então, gente, de submissão dos governados, só começaria a mudar com dois acontecimentos importantes da história que a gente sempre fala, sempre revisa. Quais foram esses dois importantes acontecimentos da história? Então seria no caso aqui, né, a Revolução que aconteceu no final do século XVIII. Então seria a Revolução Americana, né, que deu independência, né, aos Estados Unidos, e também a Revolução Francesa, né, que trouxe para quê? Trouxe o quê para a história? Quais as três palavras, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, com isso, tudo isso, né, veio o quê? Veio de encontro, né, com a necessidade, com a vontade, né, que o povo tinha de mudar essa posição que os governados tinham dentro da sociedade. Então, com isso, com a Revolução Francesa, houve uma mudança assim, muito bacana, muito boa para a história da humanidade. E deixou uma herança muito importante, né, nas formas de valores e ideais, né? Um dos documentos muito importantes que foi deixado após essas duas revoluções foi o documento da Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos. Olha a palavra aí, cidadãos. Deixado pela Revolução, principalmente pela Revolução Francesa, pelos ideais, né, que a gente falou anteriormente, os quais são assinados, né, vários direitos das pessoas. E, então, esses direitos são direitos assim que ninguém pode mudar, principalmente direito à vida, direito à liberdade de expressão e outros direitos. Então, a palavra aqui, então, chave começa a aparecer. A palavra-chave, então, começa, que dá abertura, né, a esse grande documento. A palavra-chave é cidadão. E aparece como título, né, desse documento, né, dos direitos, né, do homem e do cidadão. Então, a gente pensa um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho, né? Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. Por que será, gente, que é diferente, né? Os cidadãos também vivem debaixo
de uma lei dos governados, mas essa sua obediência tem como contraponto o quê? O respeito aos direitos do cidadão. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é a construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e perante o Estado. Então aqui depois vocês leem direitinho, né? Essa mensagem, essa palavra que nós deixamos, né? Que a cidadania é um termo indispensável para que exista uma organização social estruturada. Praticar a cidadania é o mesmo que ter consciência dos direitos e obrigações exigidos, é praticá-lo de modo responsável. Então, vejamos bem, né? Responsável. Então, aí já entra o quê? Direitos e deveres, tá? Então, aqui a gente colocou, então, uma ilustração para que vocês entendam direitinho e analisem. Depois a gente falou também que o reconhecimento da cidadania sempre foi considerado uma das principais conquistas que se verificaram ao longo da história da humanidade. A conquista de quem? A conquista do homem, principalmente, como eu falei, né? Antes nós éramos súditos, hoje nós somos o quê? Cidadãos. Principalmente, né, depois da Revolução, claro, né? Foi costurada, né? Esse sentido de cidadania foi costurado durante a Revolução Francesa, que a gente sempre evidencia, né? Tanto que foi importante essa revolução, especialmente em razão da influência do iluminismo francês, segundo o qual a cidadania baseia-se nos princípios da igualdade e da fraternidade. Então, veja bem também, iluminismo aqui presente, tá? E também, uma coisa importante que eu deixei para vocês, né? A falta de cidadania, além de frustrar os direitos sociais, pode lançar o indivíduo nas esferas de quê? De pobreza e miséria, característica das sociedades modernas, apesar de essas terem vindo proclamar que todos os homens, mesmo os trabalhadores, são livres e iguais perante a lei. Na essência, a cidadania deve proporcionar ao cidadão a possibilidade de superar a desigualdade social, causa indutora das situações de carências e de misérias do mundo. Aqui, então, gente, a gente colocou o que é a nossa Constituição brasileira, que fala o quê? No Estado brasileiro, a cidadania. A Constituição Federal de 1988 é apontada como um dos fundamentos do Estado, no artigo 1º. A Revolução Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel do Estado e município do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a cidadania. E aqui também eu quero falar para vocês, né, um pouquinho, que a nossa Constituição brasileira foi aprovada em que ano? 1988. É chamada de quê? Constituição cidadã. Por quê? Porque nosso país tinha saído, né, como nós já sabemos, né, de um período da ditadura militar de 64. Então, essa Constituição foi pós o quê? Pós-ditadura. Por isso que vários direitos tinham sido esquecidos, restritos. E as pessoas que elaboraram essa Constituição, ou seja, os constituintes, eles representavam o quê? Eles representavam todo o povo brasileiro, e acharam por bem, além de recuperar os direitos perdidos, os direitos restritos, acrescentaram outros, né? E deixaram registrado em nossa lei maior, que é a Constituição, que fala principalmente sobre a cidadania. Então, é muito importante, principalmente, gente, eu convido vocês a lerem o artigo 5º e o artigo 6º, que fala sobre a cidadania e sobre a nossa participação ativa, né, na vida da nossa sociedade e do nosso Estado, né, no caso o Brasil. Então, aqui só recordando um pouquinho, né, o que? Cidadania é a posse do exercício, seria o quê? Um conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social. Então, aqui também, né, para a gente pensar um pouquinho, né, todo aquele
aquele que não exerce seus direitos de cidadão está se omitindo e transferindo para os outros uma responsabilidade que cabe exclusivamente a si mesmo, a nós mesmos. Então, nós vamos pensar um pouquinho. Como estou exercendo a minha cidadania? Como estou exercendo meus direitos e deveres na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso Estado? Aqui, então, deixo meu muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Tem também alguns textos que vocês terão que ler, né? Para fundamentar mais o nosso assunto, que é um assunto, assim, muito importante, principalmente para vocês do terceiro ano. Muito obrigada. Até mais.